Boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã, nessa segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Algumas semanas a gente fez um programa inteiro debatendo aqui as eleições em São Paulo, sob a perspectiva da existência do nome Pablo Marçal, que virou de cabeça para baixo a eleição da principal cidade aqui do país. Quando a gente imaginava que nada demais ainda poderia acontecer, eis que, em pleno debate, de frente para as câmeras, José Luiz da Atena, um dos candidatos, tascou-lhe uma cadeira nas costas de Pablo Marçal após uma provocação. Na noite de hoje eu reuni mais uma vez um time de feras aqui para a gente debater se uma cadeira pode virar um símbolo de uma eleição e, de certa forma, ali decidir a disputa eleitoral na principal capital do Brasil. Quem ganhou mais com essa cadeirada? Pablo Marçal, José Luiz da Atena, nenhum dos dois? Os dois ganharam? Senta aí e acompanha o Frente a Frente que está no ar a partir de agora. Ok, deixa eu cumprimentar então meus convidados dessa noite, todos bem assentados aqui. Primeiro, marqueteiro político, coordenador de várias campanhas aqui na Paraíba, no Brasil, Anderson Pires. Boa noite, Anderson. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, viu? Boa noite, Luiz. Eu que agradeço pelo convite. Bom demais. Ele também, marqueteiro político, também coordenador de várias campanhas aqui no Brasil, várias campanhas eleitorais, é o dono do Eleja-se, dessa escola aí de candidatos aqui no Brasil. Emerson Saraiva, novamente aqui conosco. Obrigado mais uma vez, Emerson. Boa noite, Luiz. Um prazer estar aqui de volta. Acho que da última vez foi bom, né? Para chamar de novo. Segundo episódio, né? Eu tô com medo do programa do dia 30. No terceiro episódio. No primeiro a gente debateu já o fenômeno e a confusão. Agora uma cadeirada. Isso. O que é que vai acontecer daqui a 2 semanas? É uma das perguntas para a gente responder aqui, Emerson. E também chegando aqui depois de 15 anos comigo aqui, professor, cientista político, Lúcio Flávio conosco. Boa noite, professor. Obrigado pela sua presença aqui. Viu? Boa noite, Luiz Torres. Boa noite, colegas. Estamos aqui para debater política, que é aquilo que nos move. Bom demais. Bom, eu não sei se vocês viram, mas certamente viram essa cena que desde ontem, enfim, é um dos assuntos mais comentados no país, não é por menos. A gente está falando da disputa pela Prefeitura de São Paulo, uma das principais capitais do Brasil, em pleno debate, ao vivo, um dos candidatos mete uma cadeira na cabeça do outro em pleno debate. Bom demais estar vivo para poder também acompanhar esse tipo de coisa aí. Mas vamos de toda forma, só para a gente entender um pouco ali, vamos repetir essa cena para a gente aí, a partir dela, imaginar se isso é real mesmo ou é alguma inteligência artificial, alguma coisa criada aí. Coloca aí na tela do Frente a Frente esse momento de ontem no debate da TV Cultura. O Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Olha aí, o que é que... Vamos lá, em linhas gerais, a gente vai detalhe a detalhe, mas, Anderson Pires, assim, para você, como é que você avalia um episódio desse? Olha só, Luiz, eu hoje, inclusive, escrevi um artigo sobre esse episódio, né? Eu escrevo para o Pragmatismo Político e o Termômetro da Política, e eu falava que isso seria o ápice de um processo de construção dentro da política brasileira, que, na verdade, vem desde o processo de reabertura democrática, onde a espetacularização e a criminalização da política, paulatinamente, ela vem tomando proporções muito grandes, e proporções ao ponto da própria prática da política ser questionado como algo bom para o país. E aí, você vê que você tem 2 personagens que tradicionalmente nunca estiveram de maneira formal inseridos na política. O que é o da Atena? O da Atena é um apresentador
né, que sempre teve como característica aquele seu jeito enfático, muitas vezes jocoso, né, agressivo de lidar, numa posição muito favorável, porque é muito fácil você estar dentro de um estúdio, não ter contraponto, não ter nenhum tipo de provocação, você está ali protegido, imune de qualquer tipo de reação de quem você ataca. E foi um cara que sempre fez política sem ser político, por mais que ele queira dizer que não era assim. E o Pablo Marçal, ele é um novo fenômeno da sociedade brasileira, que é o criminoso bem-sucedido. Olha só que absurdo. Passou a se entender que se a política é uma atividade criminalizada, criminosos também podem praticá-la, porque em muitos momentos, inclusive alguns ídolos e mitos da atualidade, praticaram irregularidades, ilegalidades e crimes. E nem por isso deixaram de ter aceitação na sociedade. Então, o que é que seria, né, essa junção desses dois? Essa cadeirada seria o ápice desse processo de espetacularização e criminalização da política, que é muito ruim para a sociedade. E é muito ruim também para o nosso trabalho de marketing político, é muito ruim para o nosso trabalho de comunicação, porque você deixa de produzir os debates verdadeiros e fica sempre focado em debates periféricos e que não são verdadeiros e que isso não serve para nada para a sociedade. O processo eleitoral cada dia é mais pobre, cada dia ele é menos evolutivo do ponto de vista de construção de uma sociedade melhor e você começa a restringir. Então, esse artigo de hoje, inclusive, eu disse que não é uma cadeirada do Datena no Pablo Marçal, é uma cadeirada na política. Esse é a principal vítima em todo esse processo. E engraçado que eu estava acompanhando ao vivo o debate e eu vi pelo YouTube, e eu vi os comentários antes da cadeirada, algumas pessoas, o debate começou já com um enfrentamento pessoal, depois ele foi ali para a questão de perguntas mais técnicas e algumas pessoas nesse momento começaram a dizer o seguinte: olha, o debate está fraco, eu fiquei até essa hora da noite por causa desse debate. Ou seja, enquanto não tinha esse tipo de espetacularização, as pessoas estavam fazendo uma análise de que o debate estava fraco. Eu quero ouvir, Emerson, sobre essa linha geral para a gente descer aos detalhes das cadeiras. Eu entendo que essa campanha de São Paulo, ela está representando, primeiro, uma coisa que é muito engraçada. Eu tenho colegas de vários estados do Brasil e eles brincam muito comigo, porque é uma nordestinização da campanha de São Paulo. Por quê? O que está acontecendo ali não é nada estranho. Eu fiz campanha em 2020 aqui no Nordeste, que a gente atendia o telefone, que eles não, porque eu estou aqui no meio do tiroteio, e não sei o quê, e fulano tá mandando os pistoleiros aqui andar na cidade, mandaram matar não sei quem, e tá aqui a foto. Então, você pega aqui Paraíba, Maranhão, Piauí, Alagoas, isso já é uma coisa que quando você chega em São Paulo e você diz, olha, lá no Nordeste a política é assim, cara, rapaz, que loucura e tal. E eu acredito que tem muita coisa que a gente vê na campanha de Pablo Marçal que vem dessa, não da espetacularização da política, mas muito dessa questão de esquentar o caldeirão eleitoral a partir de fugir da pauta política, do conteúdo político e entender que a única forma que tem de fazer o eleitor querer acompanhar a campanha eleitoral é levar para esse lado. Eu inclusive, falei no último programa que é uma percepção que eu tenho. Hoje estamos há 20 dias para as eleições e a gente tem pesquisas mostrando que a grande maioria do eleitor ainda não está interessado na campanha. Você tem uma perspectiva, a gente tem uma perspectiva esse ano de que a maioria dos votos sejam decididos nos últimos 15 dias, provavelmente na última semana. Então, como é que você faz para uma pessoa, no domingo à noite, às 10 horas da noite, ligar na TV Cultura para assistir a algum programa de televisão? A grande expectativa era assim, e é que Pablo Marçal vai fazer dessa vez? Porque ele vem construindo essa narrativa. E aí, essa oportunidade que a gente está vendo, que é uma coisa que eu não vejo que seja uma coisa nova. Mas a gente tem tido, nas últimas eleições, muito essa coisa de assim, é um empresário, é um apresentador, é um palhaço. Entrou um palhaço na política agora, entrou um cantor, entrou um... E esse cara, ele está vindo de um segmento, que aí é onde eu acho que está o grande desequilíbrio da participação dele na campanha, que ele é um grande marqueteiro.
né? Eu me lembro que em 2018, quando ele foi 2022, quando ele foi candidato a presidente, ele, nesse perfil dele que caiu, ele era meu seguidor no Instagram, e eu fiz uma postagem sobre ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, ó, tô precisando da sua ajuda, quero que você me ajude. Eu disse, cara, eu não tenho absolutamente nada a fazer pela sua campanha, e muito pelo contrário, eu quero ver o que você vai fazer na campanha, porque eu entendo que vai ser um jogo desleal você usar o conhecimento que você tem do marketing digital com essa galera que está jogando, ainda tem uma galera aí jogando campanha no modelo Lei Falcão. Então, você colocar um cara que está jogando um jogo, na prática o que Pablo Marçal faz, é com que milhões de pessoas, milhares no mínimo, que nunca viram, nunca apertaram a mão dele, nunca o viram pessoalmente, nunca tiveram nenhum contato com ele, paguem milhares de reais por um curso dele. Então, para você pegar um cara que tem essa habilidade de usar a internet para fazer as pessoas pagarem por um conhecimento que ele está entregando, que nem é um conhecimento formal, não é um curso universitário, às vezes nem tem um diploma, não tem nada, imagina o que é fazer esse cara simplesmente apertar 2 números e confirmar uma coisa que ele já é obrigado a fazer. Professor Lúcio Flávio, a ciência explica esse movimento? Olha, aí? política é ciência e arte, né? E eu diria que o Pablo Marçal, apesar de todas as exageros dele, ele é um fenômeno, uma persona que ele construiu e que está tendo um grande resultado. Um grande resultado em virtude dele estar pautando. Olha, não é só o debate em São Paulo, não, é o debate em João Pessoa, na Paraíba, eu diria até em boa parte do mundo. Eu recebi mensagens de amigos meus de Portugal pedindo comentários sobre esse fenômeno. Todas as TVs... Antes da cadeirada? Não, depois da cadeirada. Sim, depois da cadeirada. Então ele consegue chamar a atenção. E ele vai numa perspectiva agressiva e que provocar um personagem que é o Datena. Veja bem, Datena perdeu a oportunidade dele quando ele dominava a mídia tradicional. Datena já pertenceu a 11 partidos. Datena já foi do PT, filiado ao PT, já foi de 11 partidos. E por 4 vezes ele foi pré-candidato. Se ele tivesse se candidatado da primeira vez, era outra coisa. É a mídia tradicional que ainda tinha muita força, que gerou um Celso Russomano, que gerou um João Dória, que ganharam espaço. João Dória virou prefeito, virou governador, vindo da televisão. Mas agora mudou, não é? Eu acho que o grande desespero da Atena não é só ter sido ameaçado, provocado, é essa lógica que mudou completamente. E Datena, pela sua vaidade, pela sua postura, achava que vinha com essa carga da mídia, da exposição, de ser bem aceito para o campo da política e não está dando certo, porque é esse fenômeno que está ganhando muita força. Agora, eu vou querer perguntar a vocês se Datena, estrategicamente, teria como trabalhar em seu favor, com base numa rejeição de Pablo Marçal. A Datafolha trouxe 44% de rejeição para Pablo Marçal, mas se ele teria nesse universo condições de enfim, trabalhar para si, ou seja, cadeirada merecida e ele ali virar o anti-herói do anti-herói nesse sentido. Mas antes, assim, eu quero perguntar a vocês se Pablo Marçal tem a intenção de roteirizar isso exatamente, se não uma cadeirada, mas qualquer coisa, um movimento a mais do contato físico que aconteceu. Eu acho que a gente tem um trechinho pós, não é isso, produção? Pós, só para a gente relembrar aqui, pós essa cadeirada aí, as cenas seguintes, os segundos seguintes, para a gente entender como é que estava o clima aí no debate da TV Cultura, que inclusive quando entrou nos comerciais colocou, achei interessante, coisa de filme, né? Esse Titanic afundando e o cara com a orquestra tocando, né? Eles colocaram a orquestra para dar uma acalmada nos ânimos. Vamos ver esse trecho aí, logo pós a agressão de Datena contra Pablo Marçal. Nossos comerciais, minha sogra morreu, eu acho que é mentira. Seu bandidinho, bandidinho do caralho. Bandido. Minha sogra morreu, bandido. Já dessa fundação, mentira. Mandou o WhatsApp, mandou o WhatsApp, pedindo perdão, seu palhaço. Filho da Isso é mentira.
mentira, seu covarde. Você matou minha sogra. Seu covarde, filho da p. Covarde, você é ditador. Filho da p. Ditador. Você quer ser prefeito, filho da p. Chega, seu covarde. Olha, eu estava assistindo o debate e eu vi que, assim, Pablo estava dizendo assim, você quase tentou e não conseguiu, você não faz, você não consegue. Ele estava ali esperando algo, se não uma cadeirada, mas algo de contato físico mesmo, assim, porque faria bem ao roteiro dele de campanha? É isso? Se me Ou foi permite, uma coincidência, uma surpresa grande? se os colegas me permitem, eu acho que ele conduziu a isso. Você veja que no outro debate, Datena saiu, Quase. foi para ele e recuou. E aí ele disse, eu vou provocar das duas Vai uma. dar certo. Porque o que acontece? Datena ou seria covarde na concepção do próprio Datena e dele de não agir daquele jeito, ou consumaria o ato como consumou. Então não há meio termo. Né? A postura de Datena, ao longo da sua carreira jornalística, é de denunciar crimes, de mostrar uma arrogância, uma força, uma coragem. E ele foi... A inteligência emocional de Marçal é brilhante nesse aspecto. Ele foi no emocional dele, chamou ele de covarde, arregão. E aí ele chamou para o ringue e disse, vai, faça. O que ele queria? Criar o fato. E aí virou a vítima. Saiu do hospital, já teve confusão, inclusive, com o evento de Pablo Marçal, agora no final de tarde, né? Com cadeira no meio, inclusive. Já teve cadeiraço de alguns bolsonaristas em algumas cidades, como se ela fosse virando esse símbolo, né? De uma campanha de uma resistência. Que ele provocou, até porque, depois daquele primeiro episódio, Datena deu uma entrevista no Flow, em que ele citou, quando foi perguntado sobre o episódio, ele disse, eu me arrependo de não ter concretizado o ato. Ou seja, ele pegou essa informação. Então, isso é uma informação, isso, Pablo Marçal já tinha essa informação, que ele estava arrependido. E aí é como o professor falou, ele não tinha nada a perder. Né? Se ele provocasse e Datena não fosse, ele ia continuar atacando, dizendo que era arregão, que era frouxo, covarde. E se fosse, tanto é que é uma coisa que, óbvio, que no calor do momento poderia ter várias reações. Mas se você analisar, né, Pablo Marçal é um cara que ele é um esportista. Ele ele tem uma condição física muito boa. Então ele poderia ter corrido muito facilmente. Quando Datena veio, ele simplesmente poderia ter saído do púlpito e ter corrido. Ele poderia ter reagido, ele poderia inclusive ter tentado segurar a cadeira, mas eu acredito que ele queria aquela situação. E tem um ponto muito importante, que é o seguinte: eu entendo que aquela imagem que foi colocada na televisão é uma imagem que, para Pablo Marçal, para a narrativa que ele está construindo, é interessante, mas a imagem, se a gente conseguisse falar com alguém dos bastidores ali, dissesse assim, qual foi a imagem mais significativa desse episódio todo? Foi ele no hospital, deitado na cama do hospital, ali com aquela roupa e tal, porque ali foi onde ele conseguiu se conectar diretamente, imageticamente, com o Bolsonaro. Sim, aí você já está nos levando à comparação da facada de 2018, Sim. é isso? No programa anterior que eu participei aqui, inclusive eu falei sobre isso, né? Que quando houve quando a rede dele foi retirada do ar, eu fiz uma postagem brincando com isso, Eu coloquei a imagem da facada de Bolsonaro, a imagem do tiro de Trump e a imagem do perfil dele retirado do ar. Ele pegou a minha imagem e ele repostou essa imagem no perfil dele. E logo depois ele fez uma evolução dela, que ele colocou os vídeos, né? E aí ontem ele usou isso de novo. Em 5 minutos depois, já estava isso no ar. A facada de Bolsonaro, o tiro de Trump e a cadeirada dele. Então, claramente ele está querendo se conectar a esse segmento. E do ponto de vista de Datena, eu acredito, o meu entendimento é que foi bom para Datena. Porque uma coisa que a gente está vendo nas pesquisas de São Paulo é que à medida em que Pablo Marçal cresce, a rejeição dele cresce na mesma proporção. Então, você ser o antagonista, você polarizar com Marçal em São Paulo, não é uma má ideia. Eu me surpreendi. Quando eu digo me surpreendi, eu digo assim, até me espanto em função
das pessoas estarem alimentando esse ódio, mas algumas pessoas no rádio hoje, ou pela internet, disseram, cadeirada merecida, a cadeira está passando Sim. bem, se fizer uma pesquisa, a cadeira já vai aparecer com 6%. Isso. Né? Assim, ou seja, as pessoas meio que aplaudindo essa agressão e esse gesto físico de Datena, que a rigor, não era para estarmos fazendo isso. Né? Sim, Não é assim? Eu entendo nesse sentido, mas me parece que há uma sensação nesse sentido. É próximo da facada, a cadeirada, assim, vai dar a ele esse retorno ou não? Não, eu acho que a provocação ficou clara. Eu não acredito que alguém fez imaginando que ia levar uma cadeirada, porque uma cadeirada pode ter reflexos, né, bastante nocivos, né? Mas a intenção ali era produzir uma cena e, de maneira surpreendente, o Datena fez além daquilo que se esperava numa situação como essa. O que isso vai ter como reflexo eleitoral, Luiz, aí é como você bem disse, da mesma maneira que vão ter aqueles que já eram torcedores do Pablo Marçal, né, levantando a tese, né, de que ele é um cara diferenciado, corajoso, astuto, com uma série de características muito próximas do que esses coaches mesmo defendem, e o seu trabalho de persuasão e sedução do seu público passa por isso, certamente ele já tem esse público. Não sei se ele tem muito o que crescer dentro desse público que se sensibiliza com esse tipo de situação. Em relação ao Datena, ele finalmente consegue entrar no jogo, porque da outra vez, apesar da sua revolta, foi uma revolta muito tímida, quase como de alguém que parecia que não estava habituado àquele tipo de enfrentamento, porque ele sempre esteve numa situação muito favorável de não ter que se confrontar com ninguém. Dessa vez não, o pau cantou mesmo, e aí ele vai passar a ser visto e a ser tratado de outra forma. Já essa correlação com o fato da facada de Bolsonaro e o tiro de Donald Trump, que foi tentado pelo Pablo Marçal hoje, ele fez algumas tentativas de tentar uma associação maior, ela também gerou repulso entre os bolsonaristas mais radicais e apaixonados, como se fosse uma tentativa exagerada de aproximação e de alguma maneira você Mas aí tem outra causa, essa resistência também, né? Eles veem Pablo Marçal como alguém que está querendo acabar com o seu Deus. E não dá para ter dois deuses numa sociedade que acha que o monoteísmo é a única... Então, é uma ameaça de mito, né? De mito. Então, tem essas questões aí. Agora, o que é que acontece? Você colocou bem que muita gente expressou a sua rejeição apoiando a cadeirada. Isso. Né? E que, no final das contas, é uma cena dantesca, é algo grotesco você ver numa das cidades mais importantes do mundo, não é uma cidade mais importante só do Brasil, é uma das cidades mais importantes do mundo. É uma metrópole mundial. Uma metrópole mundial, nós não estamos falando de uma cidade qualquer. Onde você tem um espetáculo dessa natureza que atesta contra a política, porque se você terminar para discutir, qual foi a discussão de fundo e relevante que se saiu desses últimos debates que se teve em São Paulo? Nenhum. Nós estamos tendo um problema em São Paulo que nem o Boulos está conseguindo se diferenciar, porque no final das contas ele está tão pautado pela lógica midiática e daquilo que as redes sociais e a mídia digital vem impondo, que ele não está conseguindo ideologizar. Quando ele tentou, ele fez uma coisa tão grotesca que foi uma história de um hino nacional cantado em linguagem neutra, onde ele tentava, ao mesmo tempo, atender aos pseudopatriotas que acham que começar um evento político com um hino nacional é uma demonstração de patriotismo, mas ele também pagou um pedágio para aquela turma do identitarismo que está muito ligada a ele e acabou produzindo um Frankenstein, que foi aquela loucura. Né? E que levou um carão do próprio Lula, né? Não, levou um carão de todo mundo. Ninguém gostou daquilo. E ele disse, né? não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então você vê, Não você sou fica pai da produzindo tanto em cima de métricas, tão preocupado em atender às expectativas que essas métricas apontam, que muitas vezes você produz coisas que atrapalham mais do que ajudam. E nesse caso aí do Pablo Marçal, eu acho que Pablo Marçal já atingiu os objetivos dele com relação à campanha política. Está muito claro o que é que ele quer, até mesmo porque os negócios dele vão para além da política e a sua percepção dentro da sociedade e do público a qual ele quer atender. Olha, esse tipo de mídia que você tem num processo eleitoral é a mídia mais barata que pode existir, porque ela é impositiva e dentro de um período que você obrigatoriamente, por mais aleatório que você esteja, por mais indiferença, como o Emerson colocou aqui, nesse período, em algum momento você vai ter que observar ela e vai ter que prestar atenção para ela. Então esse cara realmente é um grande marqueteiro e é um cara que percebe que o espaço de mídia está sendo ocupado para objetivos que vão para além da política. E ele utiliza isso muito bem. Tanto é que se dá
o direito de fazer esse tipo de coisa que ele faz, que nenhum outro faz. Por quê? Porque o profissional da política não vai querer nunca ser identificado pelas características de um Pablo Marçal. Isso é óbvio. Do mesmo jeito que ninguém vai querer ser lembrado pela cadeirada que deu, né? Já se passou esse tempo. Emerson falou da nordestinização. A nordestinização seria o quê? As atitudes agressivas, né? Seria como um Silvestre Prélix de Góes Monteiro, que tentou matar o pai de Fernando Collor dentro do Senado, acabou errando e matou o outro, né? Eu sou alagoano, como você bem sabe, e essas peculiaridades, né? Nós estamos em João Pessoa, né? Olha o nome da cidade. Temos outras histórias também. Fruto de um assassinato por conta de uma questão política amorosa mal resolvida, vamos dizer assim. Então, todos esses aspectos aí precisam ser considerados. Acho que, do ponto de vista eleitoral, talvez quem ganhe um pouco mais é o Datena, porque estava muito ruim, certo? E o Pablo Marçal, acredito que já deve ter ocupado seu espaço de público, até por conta das taxas de rejeição muito elevadas, que mostra que ele não tem muito para onde crescer. Entendeu? Tá, e que seria, então, talvez num eventual segundo turno, a melhor figura para Ricardo Nunes. Para se derrubar. Para se derrubar, sem dúvida. Porque quem tem muita rejeição é um adversário mais fácil de se derrubar, né? Você vai apontar isso, às vezes você não vota por vontade, mas vota por falta de opção. Né? Nós já tivemos eventos como esse aqui mesmo em João Pessoa. Um exemplo prático foi a última eleição. Você viu o petista fazendo campanha para Cícero Lucena para não votar em Nilvan por conta da sua vinculação com o bolsonarismo. Nessa né? relação. Então você tem... Agora sim, eu quero perguntar a vocês se o equilibrado na política perdeu vez, né? É até um debate que a gente trouxe do outro programa, se o equilibrado perdeu vez, mas eu estou indo além, porque hoje eu inclusive, vendo essa cena, eu até fiz uma leitura de que Bolsonaro com a facada, Trump com um tiro na orelha, agora a cadeirada de Marçal, todos eles são vítimas. No final das contas, no último capítulo da novela, eles são vítimas, né? Mas tem outras semelhanças, além deles serem vítimas. É o método que eles adotam até chegar a serem vítimas. Isso. Que é a incitação de um confronto maior, né, e a provocação de um confronto maior, até você sair dessa cadeira e me fazer um mal maior do que eu lhe fiz. E nesse sentido, eu engajo. Isso está no manual? Isso está no manual também? Olha, e é um manual importante de seguir? Eu acho que são ciclos que existem. Não dá para a gente entrar no ciclo de agressividade na política. Você tendo há um século atrás, o nazifascismo cresceu assim. Você pegar os discursos de Hitler, de Mussolini, de Franco, era de agressividade, de ódio, de morte. Político, era aniquilamento. Era aniquilamento, seja dos judeus, seja dos comunistas, dos ciganos. Isso aí foi um fenômeno que aconteceu no mundo todo. Né? Claro que a gente vai entrar nesse detalhe. Mas sempre vinculados a momentos de crise extrema na sociedade, de empobrecimento, de concentração de riqueza. Né? Então, nós estamos passando por um momento complicado no mundo. Crise, aí emerge um líder agressivo, forte, numa tradição patriarcal que a gente tem, machista. Hoje em dia, qual é o herói hoje da direita? Não está num grande país, não está nem Trump, está no presidente de El Salvador. Que inclusive Pablo Marçal viajou para lá, né? Eu não lembro nem o nome dele, mas é um cara que prendeu já prendeu 80 mil pessoas. É o modelo. Esse cara que vai ser o modelo de persona política, né? É o cara que prende, que vai combater a criminalidade. Ora, se você olhar, eu acompanhei todos os debates, quase todos de São Paulo. Quem provoca inicialmente a agressividade, a verborragia é o Marçal. Então, e aí ele cresceu. Ora, os outros tiveram que correr atrás e diminuir suas propostas e ampliar a agressividade nas mídias sociais para ver se diminuía ele ou se chegava junto a ele. Quem começou a dar o tom da agressividade foi ele, num grau diferente das outras. Porque toda campanha, todo debate é totalmente diferente do que a gente vê na televisão da propaganda política. Os candidatos ali muito bem perfumados, arrumados, com um discursozinho pronto. Essa é a propaganda política. Debate não, o debate sempre foi agressivo, principalmente nas últimas semanas. Agora, no grau de agressividade que a gente viu, Donald Trump nos Estados Unidos há 8 anos. E aí você tem uma escola que vai se formando em várias áreas. Portugal, você tem um cara do partido Chega, que ele era deputado sozinho, depois virou 12 deputados e hoje 44 deputados. 50. Chegou a 50, com o discurso de ódio contra imigrantes, contra ciganos. Sim, então esse discurso de ódio, ele é mobilizador.
ele dá muita Pronto, força, mas ele essa, é mobilizador. Essa é a minha pergunta. A minha preocupação estamos chegando a um nível que para o eleitor, para tirar o eleitor de uma atenção e dizer eu quero votar nessa figura, o método tem que ser esse? Não. Olha, está sendo esse. Infelizmente... Incitar o ódio é o que... Porque senão você vai abrir uma escola de políticos, né, para eleger políticos e vai dizer o seguinte, olha, incita o ódio. Mas O esse que eu tá entendo tendo. é assim, em relação à observação, inclusive, que Anderson falou sobre essa nordestinização. Quando eu falo desse ponto, eu estou falando muito mais da questão do tratamento da campanha como entretenimento. Então você tem, por exemplo, qual é o modelo de campanha no Nordeste hoje? Você chegar em qualquer cidade da Paraíba hoje, você tem o lado verde, o lado amarelo, o lado vermelho, você tem as torcidas, você tem tudo. A gente está fazendo campanha aqui na Paraíba e a gente está vendo que essa é uma realidade muito forte. Então, do ponto de vista da nordestinização, que ele está fazendo em São Paulo, eu vivi isso, por exemplo, numa campanha numa cidade de São Paulo que eu fiz, e que quando começou a campanha eu propus algumas coisas. Olha, aqui no Nordeste a gente faz isso, faz aquilo, e o pessoal disse, rapaz, isso aqui não dá certo aqui em São Paulo. E essa campanha, a candidata que a gente fez a campanha, numa grande cidade de São Paulo, ela era para ter ficado em segundo lugar, não era uma campanha com chance de vitória, era para ter ficado em segundo lugar, ela ficou em terceiro, porque um candidato fez uma campanha extremamente nordestina na cidade. A música principal do cara era O Homem Disparou, isso lá em São Paulo. E aí ele trouxe essa coisa da campanha festa, da campanha entretenimento, da campanha engraçada, divertida. Então isso é o que eu acredito que Pablo está fazendo nesse aspecto. E com relação a essa questão de uma tendência, de um discurso de ódio, de um discurso mais beligerante, a leitura que eu faço é que, assim, isso é uma realidade de São Paulo. Onde é que Pablo é mestre? Num negócio chamado marketing de atenção. Eu vou fazer igual os candidatos estavam fazendo no debate de ontem, né? Eu subi no meu perfil do Instagram um vídeo de uma palestra que eu fiz em Florianópolis em junho, e o nome da palestra era Atenção. Porque ali eu já estava dizendo que a campanha desse ano seria a campanha do marketing da atenção. O objetivo da campanha não é o voto. O objetivo da campanha é a atenção. O voto é uma consequência da atenção que você chamou, da atenção que você reteve e da forma como você converteu essa atenção lá no final. Então, eu entendo que hoje a campanha está indo por esse caminho. E a gente tem grandes exemplos que não tem nada a ver com Pablo Marçal. A gente tem, por exemplo, João Campos em Recife, a gente tem Alisson Bezerra em Mossoró, a gente tem JHC em Maceió, a gente teve ACM Neto na Bahia em 2022, com campanhas extremamente festivas, bem animadas, sem violência, sem esse tipo de coisa, mas trabalhando muito bem essa coisa do marketing de atenção. Agora tem um ingrediente a mais em Pablo Marçal, eu queria ouvir vocês, que é o seguinte, ele bota um ingrediente aí, que é essa história do empreendedorismo, essa história do coach, de você resolver sua vida, eu vou enriquecer você, eu enriqueci, vou enriquecer você. Aliás, no debate ontem, antes da cadeirada, naturalmente, ele fez uma fala sobre transporte público, né? As pessoas perguntando sobre transporte público, porque o cara passa muito tempo, 3 horas para ir para o trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas. Ele disse, eu vou acabar não vou resolver transporte público, eu vou botar o trabalho na frente da sua casa. E você não vai precisar pegar ônibus, porque o trabalho vai estar na sua casa. Isso é um discurso fantasioso, assim, bem... mas ele faz essa fala. Você quer um ônibus mais rápido ou você quer que eu gere emprego na frente da sua casa? É o que eu vou fazer. Essa coisa do Estado, né? Sai Estado e eu resolvo a sua vida, como a história da prosperidade, é um ingrediente diferenciado dele. A gente não vê isso, não vi em Bolsonaro, né? Não vi em Bolsonaro. Em Trump, de certa forma, com fazer a América grande novamente, eles gerem isso, embora que seja para dentro, né? Para eles, né? Assim, mas... É um ingrediente diferenciado de Pablo Marçal? Olha, Luiz, tem que ver também o perfil de Pablo Marçal. Né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui, que foi o que Ciro Gomes fez na campanha anterior, dizendo que ia resolver o problema das dívidas de todo mundo que estava pendurado, e aquilo representaria um calote tão grande que poderia quebrar o sistema financeiro brasileiro. Mas aí ele, no seu afã de tentar crescer de todo jeito, saiu oferecendo... facilidades sem nenhum tipo de responsabilidade se seria realmente factíveis. O Pablo Marçal trabalha dentro dessa perspectiva. Agora, ele precisa, nesta questão específica, entender
que é diferente do marketing dele, que é um marketing de segmentação para uma discussão que passa a ser geral. Porque campanha eleitoral é o único processo de marketing que todo mundo vale. Não tem segmento. Votou, é público, certo? E aí, no caso dele, ele muitas vezes pode estar pecando, acreditando que esse discurso segmentado, que cabe para aquela pessoa que tem uma predisposição para o empreendedorismo, para assimilar alguns riscos e algumas questões hoje que a sociedade moderna impõe, ele valerá. Porém, não sei se você lembra que em 2004 o candidato Avenzo Arruda resolveu falar de tarifa zero na cidade de João Pessoa. Você lembra disso? Era o metrô e a tarifa. O metrô e a tarifa zero. Isso virou o quê em João Pessoa? Era um monstro. Um monstro, uma coisa absurda. Todo mundo achou isso é uma chacota, isso é uma brincadeira. Hoje, falar de tarifa zero virou o quê? Pauta obrigatória em qualquer pessoa que quer discutir a questão do transporte público e é aceito e factível por quê? Porque nós já temos exemplos que provam isso. É muito pouco provável que esse tipo de proposta de Pablo Marçal, ela consiga contagiar mais do que esses outros instrumentos de marketing que ele utiliza, né? Que são muito mais voltados a chamar a atenção, a puxar o público para observar ele de uma outra maneira, do que propriamente fazer propostas que parecerão fantasiosas. Em relação àquela questão do ódio que você colocou, não existe essa receita atemporal. Todo tipo de receita do marketing é a partir de uma análise sociológica e quais os efeitos psicológicos que ela acarretará nas pessoas. Neste momento, esta grande guinada da extrema-direita no mundo e este discurso de ódio que você vê em Portugal, você vê na França, você vê nos Estados Unidos, você vê na Inglaterra, você vê em países com democracias desenvolvidas e com um perfil humanitário, ele é muito decorrente da crise econômica e numa crise que o capitalismo vive no mundo, onde o dinheiro não está sendo distribuído o suficiente para as pessoas viverem com dignidade. E aí você vê um cara como o André Ventura lá em Portugal, do Chega, que começa a debater o discurso do ódio como solução para os problemas dos portugueses. Como se colocar para fora o estrangeiro, como se fechar as fronteiras fosse uma solução, quando todo mundo sabe que isso, na verdade, é o bode expiatório de maior e mais fácil aceitação por parte da sociedade, por conta do momento histórico que está vivendo. E que Hitler foi um grande ilustração. Exatamente, isso, porque né? o que é que Hitler falou dos judeus? Os judeus eram donos dos bancos, você tinha um processo de concentração muito grande, estava todo mundo pobre, ferrado, com hiperinflação, com dificuldade de comprar comida. Ele disse, quem é o grande problema da humanidade? Judeu. É quem detém o dinheiro. E quem detinha o dinheiro? Judeus esses que a própria Alemanha estimulou anos atrás, décadas muito, atrás. a trazer para lá. Alemanha, né? Então, tudo aquilo que o marketing faz não é de maneira aleatória, sem considerar os aspectos sociais, econômicos, históricos e os efeitos psicológicos disso. Porque a psicologia está presente em tudo isso que é feito no processo eleitoral, do mesmo jeito que é na hora do processo de venda, porque a gente não fica só fazendo marketing político porque não tem campanha todo dia, Precisamos pagar os boletos também. Quer falar, professor? Que na verdade eu vou colocar aqui o trechozinho da fala de Pablo Marçal, assim que ele saiu do hospital, eu queria que vocês analisassem esse discurso. Não, mas, professor... por favor. Não, é o do perdão? É o do perdão? Ele saindo do hospital, né, produção? A gente tem aí o trecho dele... saindo do hospital e fez ali uma fala nesse sentido. Acho que foi nesse momento que ele fez ali, ele reafirmou agressões da Datena, chamando Datena de, abre aspas, de velho tarado. Fecha aspas, pós-hospital. Vamos acompanhar esse trecho aí da fala de Pablo Marçal, assim que ele saiu do hospital dos ferimentos aí da cadeirada. Nenhum candidato solidarizou com essa agressão gratuita. Eu estou falando que o senhor vai se vitimizar com... Como que eu vou me vitimizar se eu já estou falando que foi um esbarrão de um velho tarado, um cara que não serve para ser um cidadão comum. Imagina eu vítima, onde você já viu? Eu não tenho nem notícia disso. E aí? Olha, eu acho... Alguém perguntou, você está se vitimizando, né? Eu acredito que ele exagerou na dose. Eu acho que o Pablo Marçal está exagerando na dose. Eu acho que ele criou um fenômeno interessante. Esse discurso de raiva, de tentar uma linguagem mais agressiva, uma tragédia... ou pelo menos o estereótipo de quem é da periferia de São Paulo, ele exalta muito isso, eu fui da periferia. Hoje ele é o candidato mais rico de todo o Brasil.
Aliás, ele joga isso na cara dos outros mais candidatos. rico. Ele passa... Você não tem uma casa... E outra coisa... Ele passa essa mensagem. Agora, ele tá exagerando na coisa. Eu acho que essa vitimização que ele tentou atribuir, foto mostrando o dedo com um soro, eu acho que... E não combina com a imagem de força, de garra, de coragem, de quem enfrenta. Está entendendo? Ele está passando desse limite. E aí tem uma coisa, tem um segmento bolsonarista raiz que quer Nunes. Tem um Sim. segmento bolsonarista E aí por outras que quer, razões também. Por outras razões exatamente, também. pela ameaça que foi falada, pela ameaça. Aí vai ser a minha pergunta para o segundo bloco para vocês. Então, eu acho se que ele tomará o lugar de Bolsonaro. Se ele continuar, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Eu acho que ele está esticando muito essa questão, né? Eu acho que ele terminar se prejudicando se continuar com essa vitimização agora, que não combina com a autoimagem que ele faz. Do forte, do vitorioso, daquele, né, que enfrenta um velho gagá, como um velho tarado, como ele está dizendo. Agora, Luiz, o Pablo Marçal, apesar de ser essa figura antenada com as novas tecnologias, com as novas mídias, eu estava em São Paulo e achei que ele tinha os mesmos superpoderes da veinha do amendoim. Você conhece a veinha do amendoim aqui em João Pessoa, né? É aquela veinha que você encontra com ela 5, 6 vezes na noite, você não consegue entender como ela se desloca tão rápido. Em um mesmo dia, eu cruzei com o Pablo Marçal 2 vezes na cidade de São Paulo, agora, né, no mês passado, e eu disse, rapaz, esse cara está usando tática de guerrilha, porque você tem uma percepção de presença dele em alguns conglomerados, que também isso é muito importante. E ele chega com uma entourage muito grande, muito barulhenta, né, cheia de jeito, com um jeitão, né, moderno, entendeu? Então não é só mídia, não. Ele também tem senso de ocupação e de distribuição, dialogando com alguns setores que não são os setores da elite paulistana, o chamado quatrocentão, que está muito mais tendencioso a votar no Nunes, mas que ele dá essa percepção do cara que está presente, que está no chão, que está também andando pela cidade. Não é só mídia, não. Ele tem uma assessoria que vai para além disso e de quanto isso é importante você ver o candidato ter esse nível de proximidade. Da construção do mito mesmo, sim. Do mito, né? É, porque uma coisa que ele tem feito também, ele está se conectando com segmentos de fora da política, né? Então, por exemplo, hoje mesmo o evento que ele foi não tinha nada a ver com política. Ele foi participar de um evento, ele vai fazer palestra, ele vai participar de eventos com empresários. Então, esses segmentos que sempre foram excluídos da política ou incluídos na política de uma maneira muito interesseira, né? Quando chega na campanha, os caras chamam a gente, provocam a gente para a gente fazer uma sabatina, aí eles vêm, assinam um documento, se comprometem com a gente, depois voltam para o mundo dele e não aparecem. Então ele está fazendo esse papel do cara que está trazendo essas pessoas para o centro da discussão. Tanto é que uma mudança que ele fez, inclusive, nesses últimos dias de discurso, quando as pessoas perguntavam, mas você é um outsider, você vai entrar na prefeitura e você não vai dar espaço para os políticos. No começo da campanha, ele falava mais em dar espaço. Não, eu vou dar espaço para os partidos, vou conversar com os partidos. Agora, ele já tem, se você prestar atenção, fizer uma análise de discurso dele, ele diz assim, olha, eu vou dar espaço para o povo e eu vou fazer uma seleção para trabalhar comigo, de secretário, de diretor e tal, eu vou fazer uma seleção para todo mundo, não vai ser só para partido. Então, empresário, executivos, as pessoas que quiserem participar do meu governo, vão poder participar. E aí ele tem construído muito esse discurso de essa coisa que você falou dele trabalhar, essa coisa do empreendedorismo, de ganhar dinheiro. Isso é muito próprio de São Paulo, né? A cabeça do paulista é muito empreendedora. Todo mundo em São Paulo, mesmo quem tem um emprego ali de carteira assinada, o cara tem esse sentimento de querer um dia colocar o negócio dele e tal. Essa coisa que você falou de você trabalhar no seu bairro. São Paulo, de fato, hoje é uma cidade... São várias cidades, né? Às vezes eu vou para São Paulo, eu passo uma semana numa região de São Paulo e sem ter nenhuma noção do que está acontecendo nas outras. Então, ele tem feito essa conexão. E aí, uma coisa que ele está trazendo nessa perspectiva do empresário, desse tipo de coisa, é que quando ele fala do empresário, ele diz assim, mas o empresário é povo. O empresário não é você tem o político e você tem o povo. E o empresário, ele se encaixa dentro dessa categoria do povo. Isso em São Paulo tem uma força muito grande.
Bom, no próximo bloco eu vou querer saber de vocês duas perguntas. A primeira delas, objetivamente, Pablo Marçal, independentemente do resultado das eleições de 2024, ele rouba a cena de Bolsonaro para 2026. Bolsonaro, inclusive, está inelegível, né? Ele teria que apresentar um outro nome. Mas ele ocupa essa cena e deixa um espaço para o sucessor de Bolsonaro sem muita alternativa. É meu questionamento para vocês. E segundo, um fenômeno desse que chama a atenção toda do Brasil, qual é o reflexo das campanhas aqui na Paraíba? O que é que os candidatos aqui da Paraíba têm que fazer para poder também virar pauta? Já estou fazendo um segundo programa na campanha, isso é inédito. Estou fazendo um segundo programa frente a frente numa campanha sobre um tema que não é um tema daqui da Paraíba, de João Pessoa em tudo, porque, de certa forma, isso tem chamado a atenção do país como um todo. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente.